Bismillahirrahmanirrahim. Todos os louvores pertencem a Allah e que a paz e bênção estejam sobre o profeta, seus familiares, todos seus companheiros. Continuando com as nossas aulas sobre o Ramadã, mas hoje vou desviar um pouco o foco. Apesar do grupo for criado para falar sobre o Ramadã, achei importante abordar um pouco sobre o zakat. Isto porque algumas pessoas ao longo das aulas ou dúvidas percebi que misturam aquilo que é o zakat, o obrigatório, o zakat al-fitr e também a sadaqa, que é a caridade facultativa. Hoje vou falar sobre o zakat obrigatório, ou seja, a caridade obrigatória, que é um dos pilares do Islã. Não vou tratar do zakat al-fitr, que somente acontece no Ramadã. Aqui só vou falar do zakat como pilar do Islã. Essa caridade obrigatória, o zakat, é um dever prescrito por Allah e cumprido pelos muçulmanos em benefício da sociedade. Zakat designa a quantia anual de gêneros ou dinheiro que o muçulmano tem que distribuir aos legítimos beneficiários. Quem deve tirar o zakat precisa ser muçulmano, essa é uma condição, e quem deve receber também deve ser um muçulmano. E que tipo de bens há a obrigação de dar para o zakat? O gado dá para tirar o zakat, quem cria o gado. A produção da terra, principalmente cereais. As joias também dá para tirar o zakat, e o dinheiro, que é o que geralmente acontece. Então, não é somente o dinheiro como algumas pessoas pensam. O zakat não é só em dinheiro. Quem cria gado, quem tem joias que vende ou aluga, e também aquele que tem uma produção grande, então na colheita tem que pagar o zakat daquilo que produziu. Mas existe condição para a obrigatoriedade do zakat. Para além de ser muçulmano ou muçulmana, a pessoa que vai pagar o zakat, precisa que o produto ou o gênero que ele tem, se é dinheiro, atinja a quantidade mínima sobre a qual começa a se calcular o zakat. Dando exemplo, para quem cria o gado, tem a obrigação de pagar o zakat se tiver acima de 30 cabeças de gado bovino, por exemplo. Acima de 30, aí deve doar uma cabeça como zakat. Se tiver de 1 até 29 cabeças de gado bovino, não existe zakat, não tem obrigação de pagar o zakat, esse muçulmano. É como, por exemplo, se tiver, isso em dinheiro, abaixo de 600 reais, não há obrigação também de pagar zakat. Aqui estou dando exemplo. Por exemplo, a pessoa tem abaixo de 600 reais, não há obrigação de zakat. Mas se tem acima de 600 reais, aí há obrigação de zakat. No entanto, não é qualquer valor que a pessoa tem 200 reais, tem 50 reais guardado, então tira uma parte para zakat. Então tem o valor mínimo.
E outra condição é a conclusão de um ano completo na posse daquele bem. Exemplo, se você teve os R$ 600 guardados durante um ano, então depois de pagar todas as contas, luz, água, internet, e aquilo que sobrar, tira 2,5% para zakat. Tinha 600, como falei. Aí foi pagando, suponhamos que sobrou 300. Aí nesses 300 você paga o zakat, porque o valor total que estava guardado era 600 e não abaixo de R$ 600. No entanto, é assim que funciona o zakat. O que não precisa esperar um ano, por exemplo, é a produção da terra. O zakat paga-se logo na colheita, como falei antes. Joias de uso pessoal, não existe zakat. Assim como bens pessoais, não se paga zakat sobre eles. Se tiver comércio, então a cada ano faz o cálculo que tem, dos bens, e tira o zakat mínimo de 2,5%. Quer dizer, de todos os bens comercializados e não pessoais, como eu falei. Se doar mais que 2,5% não tem nenhum problema. Não se pode doar o zakat, não pode se dirigir para os filhos ou para os pais. Ou seja, os pais não podem doar para os filhos, porque esses pais têm a responsabilidade dos filhos, têm que cuidar dos filhos e dar tudo aquilo que eles precisam, e não fazendo a caridade para eles. Assim como os filhos não podem doar para os pais, porque os filhos têm o dever de cuidar aos pais e não por meio de doação, não por meio de zakat. Quem merece o zakat? Quem pode receber o zakat? No Alcorão, Allah citou 8 tipos de pessoas que têm o direito de receber o zakat. O muçulmano pobre, o muçulmano necessitado, o muçulmano recém-convertido, o muçulmano que é prisioneiro de guerra, o muçulmano devedor, o muçulmano que é responsável pela recolha do zakat. Geralmente nos países islâmicos tem pessoas que são funcionários e o trabalho deles é passar a recolher esse tipo de doação, zakat. Então eles têm o direito de receber o que? Parte do zakat. Também os muçulmanos a serviço da causa de Allah, como por exemplo estudantes ou aqueles que fazem a divulgação do Islã, têm o direito de receber o zakat, e o viajante em dificuldade. Então, são esses 8 que podem receber o zakat. No entanto, o doador, aquele que vai dar o zakat, deve escolher um desse tipo de pessoas e dar o zakat, mas sempre dando prioridade à necessidade, porque a pessoa pode ser recém-convertida, mas não é necessitada. Então, não precisa. Então, sempre tem que buscar aquele que necessita mais. Espero que a aula seja benéfica, e para hoje é tudo. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qualquer dúvida podem colocar e a gente esclarecerá. E peço desculpas por a gente entrar num outro assunto, mas como falei no começo, achei importante a gente saber. Também falaremos sobre o zakat al-fitr. Isso que a gente falou nesse áudio não é zakat al-fitr, não tem nada a ver com o zakat do mês do Ramadã, mas sim um zakat como pilar do Islã, e que pode ser doado o zakat a qualquer mês do ano.
Mas algumas pessoas preferem doar o próprio zakat no mês do Ramadã porque é um mês de muitas bênçãos. Qualquer boa ação é multiplicada nesse sentido, mas pode-se doar a qualquer momento desde que atinja um ano, aquela duração de um ano, o zakat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.